Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos trazendo mais um outro tema na sequência, falando sobre a super máquina ou a máquina humana, até falamos baseado na revista, né, que foi lançado recentemente, a Novo Tempo, e traz temas super interessantes. E hoje queremos falar sobre o plano divino de saúde. Fizemos uma pequena pincelada no último tema que apresentamos, uma pequena ideia, quando estávamos trazendo o tema para a Rádio 97, também para aqueles que nos acompanham no canal no YouTube, falando um pouco sobre os remédios naturais e aquilo que foi criado, né? Um ambiente perfeito lá no princípio, na criação, onde Deus criou todas as coisas, diz que tudo era muito bom, colocou ali o homem e deu condições, né? Deus criou um jardim no Éden, colocou o homem. Até mencionei, né, que havia um rio que dividia em dois braços, na verdade em quatro braços, né? Aliás, rios que bem conhecidos na Bíblia, né? O rio Tigre, o rio Eufrates e outros mais. E para justamente irrigar, né, o jardim, e o homem foi colocado ali para lavrar e guardar. Quero aprofundar um pouco mais dentro desses 8 remédios, né? Orientações bem claras que lá no Gênesis Deus estabelece para o homem. Para o programa da Rádio 97 não foi possível aprofundar, porque nós dividimos o programa em dois momentos, né? Um momento inicial e um segundo momento, onde estamos trabalhando também um tema de grande importância, falando sobre o Espírito Santo, à luz do contexto bíblico e histórico. Quero convidar você a elevar nossa mente, nosso pensamento em oração, preparando assim o nosso espírito para a compreensão do estudo nesse dia. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão do estudo e também o poder para fazer a vontade do Senhor. Essa mensagem ela venha tocar aqueles que estiverem acompanhando, vierem acompanhar, seja através da nossos amigos da 97, FM, na rádio ou pelo canal no YouTube. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um. Rogamos tua direção e iluminação em nome de Jesus. Amém. Falamos um pouco então sobre o ar puro e saudável. Gênesis 1, versículo 7 a 8, né, fala sobre isso. Eu não vou ler o texto, mas você pode ver depois, caso queira. Mas comentar um pouco sobre a importância, onde diz que sem oxigênio não há vida. Aqui diz que ele é absorvido pelos pulmões e transportado pelo sangue para cada célula do corpo. Ele participa da formação de energia para o funcionamento de todo o organismo. Então, quão importante é o oxigênio, né? Respirar o ar puro, quão saudável e quão importante é. Isso Deus nos dá o privilégio, infelizmente, pelo estilo de vida, né, do mundo, a gente não tem, muitos não têm esse privilégio, quem sabe nas grandes cidades, de estar, quem sabe, em meio à natureza, poder respirar um ar puro de fato, e que nem sempre em meio à natureza isso é possível também. A gente falar das queimadas, né, recentemente aí, período de seca, voltando a chuva agora, né, poeira, fumaça, tudo mais. Mas a importância de você estar no ambiente natural, árvores, poder respirar um ar mais puro possível. Um segundo ponto destacado fala sobre a luz solar, Gênesis 1, versículo 16 a 18, onde diz que o sol, principal fonte de calor, de luz e calor, sustenta a vida na Terra. Diz que em nós, em mim, em você, regula os ritmos biológicos, controlando desde a qualidade do sono até a produção de substâncias importantes como serotonina, associada ao bom humor, a sensação de felicidade, a melatonina, né, responsável pelo bom descanso e pelo bem-estar geral, e dentre outros, né, a famosa vitamina D, essencial para os ossos, imunidade, etc, e outras coisas mais. Até falar sobre a questão da luz solar, né, quem trabalha no campo, percebe, você planta uma planta, não respeita o espaçamento correto, essa planta que está
sombra, ela vai ter dificuldade de desenvolver, e em alguns momentos ela até se inclina, né, para a direção do Sol, justamente para receber, né, a luz solar. Até mesmo quando formos construir uma casa, é importante pensar nisso, né, que nossos quartos receba a luz solar. O quarto onde recebe a luz solar, você pode abrir as janelas, as cortinas e o sol entra ali, é muito importante, né, para a saúde. Terceiro ponto em destaque é justamente a água pura, Gênesis 2:10. Então a água ela tem um papel vital em todas as funções do organismo. Regula a temperatura corporal e protege os órgãos, digestão, absorção, transporte de nutrientes e até a eliminação de resíduos e toxinas pela urina e transpiração dependem dela. Então a água ela apoia o sistema imunológico e atua na lubrificação das articulações, na manutenção da pressão sanguínea e ainda na saúde da pele, cabelos e unhas. Então percebe aí o quanto ela é importante, né? E para todos esses pontos. Eu não sabia de tudo isso. Então, fizemos um trabalho recentemente também na escola onde eu trabalho, a estatística, né, aplicada ao consumo e alimentação saudável, onde a gente trabalha a pirâmide dos principais grupos, 5 principais grupos de alimentação, e você vê que a água não está diretamente dentro desses grupos, mas ela está ali na base, a importância, onde a maior parte do corpo, nosso corpo humano, é água, né? Tem água, e não só do corpo, da própria terra em si. E viemos da terra, então temos esse elemento, né, tão importante em nossa vida. Então percebe aí, ó, desde imunidade, lubrificação, articulações, manutenção, pressão sanguínea, pele, cabelos e unhas. Olha só a importância dela, né? E aí entra um outro ponto que é justamente a dieta saudável, que Deus colocou isso lá no princípio, né? A alimentação saudável, Gênesis 1:29, Gênesis 2:9. Gênesis 1:29, né, fala sobre essa questão, né? Onde Deus dá os vegetais, né? Frutos, sementes, né, que dê semente, Deus então passa para o homem. E aqui está escrito aí, disse Deus, eis que tenho dado toda a erva que dá semente e acho sobre a superfície de toda a terra, toda árvore em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então li Gênesis 1, né, versículo 29 e o 2:9 também, lá justamente reforçar essa questão, né? Então, as frutas, verduras, legumes, e aí então entra a parte que eu falei da pirâmide, né? As proteínas, carboidratos, as frutas, os sais minerais, todas as leguminosas, oleaginosas, né? Todos esses alimentos é importante para a vida. E eu estava até vendo algo interessante, por isso que eu falei que eu ia fazer um outro vídeo, né, na semana para aprofundar um pouco mais, porque a semana passada, quando eu trabalhei a parte inicial, eu falei só da introdução do que iria fazer. Falei um pouco sobre os 8 remédios naturais, mas não aprofundei. Mas aqui fala até a questão de cores. Olha a importância de se atentar para as cores. Essa dieta, ela supre toda a necessidade nutricional e garante vida plena. Então, existe aqui, né, variedade do que Deus planejou para nós, e aqui traz para nós as cores e o que cada uma delas pode representar, tanto questão de frutas, verduras e legumes. Então, em cada categoria, temos as cores, e você pode, quem sabe, até verificar qual que você mais gosta, né? Por exemplo, vermelho, né? Alimentos vermelhos, seja frutas, verduras ou legumes. Aqui ele fala, ele reduz o risco de câncer de mama e de próstata, diabetes e doenças cardíacas e da pele. Então, olha para você ver o vermelho, a importância. Não sei se você sabia disso, né? E eu fui passar a ter conhecimento disso não tem muito tempo, a questão das cores. Falando sobre o laranja e amarelo, ele protege a pele do sol e da poluição, melhora o sistema imune, promove a saúde dos olhos, diminui o risco de doenças cardíacas, câncer de pulmão, estômago, promove a saúde das articulações. Olha para você ver que interessante, né? Então, o vermelho, as frutas, verduras, legumes vermelhos têm a sua importância. O laranja, amarelo também fala aqui. Então, você vai perceber, né, que
as cores, por isso que é importante, né, do comer colorido, é claro, saber também as combinações, né, as combinações corretas entre a fruta doce, ácida, semiácidas, né, as que oleaginosas, como abacate, né, a castanha, saber as combinações corretas também, porque isso é importante. Mas isso aí é para um outro momento, quem sabe. Falando sobre o verde, ó, o verde ele ajuda na cura dos tecidos, desintoxica o corpo, fornece enzimas digestivas que ajudam na quebra do alimento, aumenta a vitalidade e reduz o risco de câncer e empodera o sistema imunológico. Olha para você ver que interessante, né? Desde quem sabe de um suco detox, ou você fazer uma salada, né, verde escuro, olha quanta importância, né? Cura dos tecidos, desintoxicação do corpo, enzimas digestivas que ajudam na quebra de alimentos, vitalidade, e aqui diz que ela empodera o sistema imunológico. A imunidade, né, ela é fundamental, tanto para você não adquirir uma doença, ou quanto também para combater, né, para você ser restaurado. O roxo azul, né, falando agora de uma outra coloração, aqui diz que ele promove a longevidade, reduz o risco de Alzheimer, aumenta a memória, né, tanto é que uma coisa está ligada à outra, né, protege de danos nas células, reduz a progressão do câncer e ajuda contra a inflamação crônica, né? Então, vamos ter um tema só sobre isso, né, falando sobre a inflamação crônica, onde ela pode passar de aliada a inimiga, onde ela tem o seu papel de dar um alerta, um alarme, mas ela pode também não ser tão interessante. Falando dos alimentos agora, da coloração branca, protege contra o câncer, mantém os ossos fortes, cuida do coração, ajuda a baixar o colesterol, reduz a inflamação e ajuda na regulação hormonal. Então você percebe aqui que em todos esses alimentos ele tem um papel importante, né? Prevenção ou cuidado em relação ao câncer, né? E outros pontos importantes também para o corpo. Marrom bege, né? Ele ajuda na regulação dos sistemas imunológicos e nervoso, combate a depressão, melhora a capacidade de concentração, diminui o risco de doenças degenerativas e tem ação anti-inflamatória, tá? Então, é importante, né, a gente conhecer um pouco sobre isso e, claro, talvez você não vai se identificar com parte dessas frutas, verduras ou legumes, mas você tem aquelas que você se interessa mais. Então, faça ali um cardápio, né? Eu estou até procurando fazer isso, né, para você organizar bem o seu café da manhã, né? O seu almoço, a sua janta, o lanche, caso vá fazer. E claro, nos intervalos, água. Importante saber o que comer, quando comer e quanto comer. Os intervalos corretos, né? Para que o organismo tenha tempo de repor, de restaurar novamente e você ter boa saúde. Eu falei inicialmente das cores, agora tem os slides, caso você queira depois, né, possa ter acesso, onde fala sobre os alimentos, né, que tem essa coloração. Exemplo aqui, ó, dos vermelhos, né, o pimentão, o tomate, o rabanete, morango, framboesa, acerola, caqui, romã, maçã, uva, beterraba e goiaba. Então você tem aqui desde de legumes, né, frutas, onde você tem uma diversidade. Você pode estar escolhendo, né? Desde uma fruta, um legume, e você fazer uso. Talvez você não se identifique com um ou dois desses, mas vai ter aquele que você gosta. A cor laranja, né? A própria laranja em si já abre essa categoria, a mexerica, a pocã, o limão, a manga, o mamão, cenoura, abóbora, milho, melão, né? O melão amarelo, né? Pimentão, abacaxi, pêssego, maracujá, jaca e nectarina. São alguns exemplos. Então, aqui no caso, você pode usar o pimentão, né, que é um pimentão amarelo, alaranjado, e em cima também o pimentão vermelho, né, que você tem, e tem o verde, né, das três categorias que você pode estar usando e que ele vai ter essa importância para uma determinada área da saúde. Olha que interessante, e eu descobri isso e estou aqui, né, procurando compartilhar com você. Claro que você pode ter acesso aí na internet, né, a pessoas palestrantes que trabalham nessa área, mas eu resolvi trazer, né, devido
uma complementação daquilo que a gente faz também na Rádio 97, também no canal do YouTube. A parte agora do roxo, né? O azulado, né? Aqui tem o açaí, né? O mirtilo, a ameixa seca, né? A amora, figo, uva, jabuticaba, repolho, batata, alface, cebola e berinjela. Então, os que estão dentro dessa categoria. E um outro ponto importante também, para mim, para você, que eu estava até lendo sobre isso, dito no livro Ciência do Bom Viver, onde diz a gente usufruir o máximo possível das frutas de cada estação, o mais natural possível. Tá? Então, se está na época agora, por exemplo, lá na chácara, tem bastante agora lá, amora, tá? Começando a chegar a acerola, manga também está tendo, né? Na época, mas a azeitona preta, né? Alguns falam jamelão, jambolão, também está na época, né? Então aproveita desses frutos que você tem no momento, né? É mais interessante, até você vai encontrar mais em conta, né? Se você mora num local de sítio ou cidades menores, você vai ter mais facilidade até para encontrar, né, por aí, ou mesmo se for comprar, se é a época da produção, está mais em conta. A parte agora do branco, né? Então você tem aqui a couve-flor, o alho, a cebola, cogumelo, batata, nabo, banana, arroz e feijão. Olha que maravilha, né? Deus, ele planejou tudo, né? As cores, a importância para cada órgão do corpo, ou para combater ou auxiliar para que você possa ter saúde em cada uma área, né? Que você necessite. Então você tem agora o marrom, o bege, né? Que é as castanhas, as nozes, amendoim, amêndoas, sementes, né? Feijões, soja, lentilha, aveia e grão de bico. Então você tem aí a categoria, né, de todas as cores, né, necessárias, a importância de cada uma delas e o que ela vai ser útil, e falando de alguma dessas categorias para a saúde. Voltando a falar ainda sobre os 5 remédios naturais, né? O exercício físico, Gênesis 2,15, Deus colocou o homem ali no Éden para o lavrar e guardar. Então, tem um pensamento que diz aqui que os nossos músculos não são apenas simples tecidos de locomoção. Quando estimulados pelo exercício, produzem miocinas, hormônios com efeitos benéficos em quase todos os sistemas do corpo. Tá? Então, olha para você a importância, né, de fazermos exercício, atividades físicas, né? Não estou falando de você, quem sabe, né, ter que frequentar uma academia, é interessante, dependendo da situação, mas fazer nem que seja uma caminhada, meia hora de caminhada diariamente. Já estava até vendo uma palestra, né, na Rede Novo Tempo, onde diz que meia hora de caminhada diariamente aumenta em média 6 anos de vida. Olha que interessante, né? Claro, aliado a outras partes da alimentação saudável, descanso, uso de água e assim por diante. Então, olha aqui, ele fala de algumas atuações das miocinas que vêm com a atividade física, né? Então, diz que no cérebro diminui o apetite, ajudando a controlar o peso, além de aumentar a formação de novos neurônios, né, e conexões entre eles. No tecido adiposo, ela aumenta a quebra de gordura para ser usada como energia. E na imunidade, diminui substâncias que podem estimular a inflamação crônica. Então, olha a importância, né, de atividade, né, físicas, né, de mantermos, né, nem que seja uma meia hora de caminhada. No sistema digestivo, ela facilita a síntese e a liberação do GLP-1, é o hormônio que ajuda no controle da glicemia após a refeição. No fígado, remove estoques de gorduras, combatendo o fígado gorduroso. Isso situações que acometem várias pessoas, né? Nos ossos, estimula uma estrutura mais forte, prevenindo a osteoporose. E no endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, né, ela atua promovendo melhor flexibilidade e controlando assim a pressão arterial. Então percebe quantos benefícios, né, do exercício físico regular, né? Então eles são completos para a manutenção da saúde, né? E aqui diz que se fosse um medicamento seria um coquetel de pílulas, né? Mas é simples, só precisamos nos movimentar com regularidade. Algo simples, né? Quem sabe uma pedalada, uma caminhada,
escolhe o melhor horário, né? Para que você possa fazer, claro, dentro das condições de saúde de cada um, mas isso vai ser muito importante. O sexto ponto a destacar, que é o descanso, Gênesis 2:3. Eu até falei no último vídeo, falando do descanso diário, semanal, anual. Deus planejou tudo isso, né? Criou em 6 dias, deixou o sétimo dia para o descanso. E aqui diz que é durante o repouso que o corpo e a mente restauram as energias. O sono regular e adequado promove e rejuvenesce, ou rejuvenescimento, né? Fortalece o sistema imunológico, melhora o funcionamento do cérebro. Além disso, é fundamental na regulação emocional, redução do estresse e prevenção de doenças. Então, precisamos, além do descanso diário, eu mencionei, né, o descanso semanal e anual. Deus, ele planejou tudo isso. Então, o descanso, né? O trabalho, a atividade física e o descanso. E um ponto importante, temperança, Gênesis 2:16 e 17. Né? A temperança ela envolve o autodomínio, o equilíbrio e moderação das nossas ações. Então ele tem que ver com escolhas conscientes, aquilo que eu e você faz conscientemente, né? Que promove o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então é usar com moderação tudo que nos faz bem, a alimentação saudável, trabalho, sexo, né, dentro do casamento, recreação e etc. Né? E renunciar completamente, olha só a importância, renunciar completamente tudo aquilo que é nocivo, álcool, droga, cigarro, alimentos industrializados e assim vai a lista, né? Então precisamos ter temperança em nossa vida, saber usar com moderação aquilo que é bom e quem sabe tirar, né? Paulo até escreve em uma das suas cartas coisas tais como não toques, não proves, não manuseies, que você pode acabar se tornando dependente e assim uma situação mais desagradável. E por fim, e não menos importante, confiança em Deus em qualquer área da vida. Né? Gênesis 3:3 fala aqui sobre a espiritualidade e a ciência reconhece, eu falei sobre isso um pouco, quero aprofundar mais um pouco aqui, o papel da espiritualidade, que abrange a busca de significado, de propósito, conexão com algo maior do que nós mesmos, maior que eu, maior que você. Para a saúde, né? Confiar em Deus ajuda a explorar questões mais profundas da existência e a relação com o mundo ao nosso redor. Oferece conforto, esperança e inspiração em momentos de dificuldade. A espiritualidade promove valores importantes como compaixão, gratidão, perdão e amor altruísta, que são fundamentais para o bem-estar emocional e o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Olha quanta importância, né? Então, quando vivemos o ideal planejado por Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele, mais e mais semelhantes, né? Àquilo que Deus deseja para nós. E falando sobre o plano original, né, de Deus, né, e ele continua atual, Deus quer restaurar-nos esse plano original, diz que toda a criação sofre as consequências do pecado. Catástrofes naturais e animais com comportamentos agressivos revelam essa desordem e alteração distante do ideal original que foi criado lá no princípio, né? Então o homem nasce, envelhece, adoece e morre separado de Deus, que é a fonte da vida. Ele experimenta a obra de um poder antagônico, né? Enquanto Deus é apresentado como nosso Criador e restaurador, Satanás, por outro lado, é o destruidor, aquele que veio para matar, para destruir, e o pior de tudo, lançará a culpa sobre Deus, onde leva você a perguntar e questionar, mas onde está Deus? Né? Nós vimos ali uma anomalia, algo contrário daquilo que Deus quer para nós. Na carta de João, né, a terceira carta, ele fala: amados, desejo que te vá bem e que tenha saúde, assim como o bem é a tua alma. Então está interligado a uma conexão entre corpo, mente e espírito, né? Essa ligação completa daquilo que Deus quer para nós. Então foi Deus quem fez a provisão para que a natureza opere para restaurar as forças perdidas. O poder é de Deus. Então ele é o grande restaurador que quer restaurar em mim e você a sua imagem e sua semelhança. Tá? Então agora vamos pensar o seguinte: se lá no Éden obedecer às leis naturais era a condição para a manutenção, né, da vida, imagine como dependemos delas hoje. Tá? Então imagine como nós devemos ser dependentes de Deus. Tá? Mais de 6.000 anos, 6.000 anos aproximadamente, de degeneração da raça humana.
Então nós precisamos de fato, né, de um poder de fora de nós que opere em nós a cada dia. Isso é o poder de Deus mediante o seu Espírito. O Deus, através do seu Espírito, a cada dia atuando na minha e na sua vida, né, para entendermos qual é o ideal, qual é o propósito de Deus, no aspecto físico, mental, emocional e espiritual. A minha oração nesse dia é que a graça do Senhor alcance a você, sua família, familiares, que seja útil dessa forma essa mensagem. Se tenha tocado o seu coração, inscreva no nosso canal, nos ajude na divulgação da palavra, da mensagem, seja você que acompanha na 97, ou através do YouTube ou em outras mídias, para o avanço da obra de Deus e levarmos uma mensagem simples, mas que pode ser muito útil, né? Como tem sido útil para mim e pode ser também para você. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas infinitas bênçãos que tem nos concedido. Dá-nos a tua graça, a unção do teu Santo Espírito, rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.